O nosso trabalho tem como título Desenvolvimento de um estudo sobre a percepção entomológica dos moradores de 5 bairros do município de Tumbiara, Goiás, no Brasil. Aqui estão os autores. De acordo com Drills, em 2002, o modo como os indivíduos percebem, identificam, categorizam e classificam o mundo natural influencia também no modo em que eles pensam, agem e expressam emoções em relação aos animais. E Costa Neto, em 2007, traz que a etnoentomologia busca registrar, compreender os conhecimentos desenvolvidos também com base na cultura e dinâmica que envolve a relação entre as populações tradicionais com os insetos. E ela pode ser utilizada para entender crenças, sentimentos e comportamento dessas pessoas em relação a esses outros animais. O objetivo do nosso trabalho foi registrar a interação que os moradores de 5 bairros do município de Tumbiara, Goiás, Brasil, mantêm com os insetos com os quais convivem, observando principalmente 3 pontos associados com a afetividade: a percepção e a formação do domínio etnozoológico, ou seja, se é inseto, os danos à saúde causados por estes animais, o uso e destino desses insetos, com a percepção, né, e formação desse domínio etnozoológico. Bom, o estudo foi realizado no município de Tumbiara, que fica a cerca de 204 quilômetros da capital Goiânia, né, da capital do estado de Goiás. E, de acordo com o último censo, a população é considerada, o município é considerado o mais populoso da microrregião e o 11º do estado. É dividido em 61 bairros e desses 61, 5 bairros foram utilizados para aplicação da pesquisa, né, das entrevistas. O bairro Afonso Pena, Jardim América, o Parque dos Buritis 1, 2 e 3, conforme as figuras e a localização aqui nos mapas. Bairro Afonso Pena, na figura 1, na figura 2, o Jardim América, na figura 3, o Buriti 1, figura 4, Buriti 2 e figura 5, Buriti 3. A pesquisa foi realizada de agosto a outubro de 2019. Foram realizadas entrevistas aplicadas, né, pelos alunos da Universidade Estadual de Goiás. Essas entrevistas foram individuais, duraram cerca de 40 minutos, né? E após o consentimento gravado do entrevistado, se ele aceitasse, no caso, a colaborar com a pesquisa, aí sim o questionário, né, era aplicado. Cada entrevistado, ele respondeu um questionário semi-indutivo. As questões te traziam informações pessoais e também a percepção sobre os insetos. Sobre os insetos, né, qual é a definição, a biologia, né, o nome desse inseto, a importância, o sentimento e reação ao se deparar com este inseto, foram as questões, né, abordaram esses tipos vamos dizer assim, esse tipo de linha, né, de raciocínio. E para analisar a percepção entomológica dos entrevistados, foi subdividido em positivo, negativo e neutro e de respeito. E assim, utilizada uma metodologia observacional, com 28 imagens, né, de animais, de diversos animais, sendo que desses 28, 19 eram insetos e 9 apenas não eram insetos. Os insetos observados, né, estão aqui detalhados, né, todos eles, né, todos os 28 que foram disponibilizados mediante imagens para os entrevistados. Os dados obtidos, eles foram avaliados e validados por análises descritivas estatísticas das variáveis propostas e os resultados foram colocados em quadros, tabelas e gráficos, né? E uma lista com os animais citados também foi elaborada e possibilitou ali fazer uma comparação do etnoconhecimento sobre os insetos, né? E os moradores entrevistados. Como resultado, né, nós tivemos aí a aplicação de 150 questionários por bairro. Aqui vocês podem perceber, né, que o Jardim América e o Afonso Pena foram os bairros com maior porcentagem de participação. Buriti 1, 2 e 3 não houveram, né, uma porcentagem significativa em relação aos outros 2 primeiros bairros. E acredita-se que isso seja devido, né, a alguns entrevistados, alguns, aliás, solicitados para entrevista nos bairros Buriti 1, 2 e 3,
se recusaram a responder justamente por acharem que não eram capazes, né, de responder um questionário com essa temática. Aqui, alguns comentários, né, no meu entendimento, tem que ser alguém com mais estudo, né, ou não consigo responder porque eu só estudei até tal série, né, e se eu não souber responder direito, então foi mais uma questão mesmo de insegurança dos entrevistados, né? Então, sendo assim, os possíveis entrevistados, assim, eles se recusaram a preencher o questionário. Bom, o universo mostrado foi de 650 entrevistados, né? Já que foram 5 bairros, né? 48% eram homens, 52% de mulheres, e a idade variou entre 19 e 70 anos, sendo, né, a maior porcentagem aqui entre 19 e 29 anos. Bom, em relação à escolaridade, né, 30% com o ensino médio completo e 30% também com o ensino fundamental completo. Todos os outros, né, todos os outros níveis de escolaridade ficaram abaixo de 15%. Quando perguntados qual foi a forma, né, que o entrevistado aprendeu, como ele aprendeu, como é que ele descobriu o que é um inseto, né, teve noção do que seria um inseto, né, a grande maioria, 40%, disseram que ouviram falar sobre insetos na escola, né, outros em livros e televisão. Esses foram os 3 mais citados. Então, observamos que 63% dos entrevistados mencionaram esses meios formais como fonte de aprendizado sobre o assunto, né? E assim eles sabiam qual era o habitat, a importância, e isso evidencia que eles estavam, vamos dizer assim, reproduzindo um conhecimento que aprenderam cientificamente, né? Ou seja, ou na escola, ou no livro, ou na TV, vamos dizer assim. Tal fato ele pode ser explicado, até porque quando você aprende na escola, fica aquele aprendizado mecânico, né? E sendo assim, eles recebem as informações e muitas vezes ele não consegue, por exemplo, nem mesmo relacionar, né, com os conhecimentos que ele tinha anteriormente. Ele já pega aquele conhecimento da escola e já sai reproduzindo. Bom, e pela análise dos dados também, foi possível, né, entender, perceber que os entrevistados trazem os insetos como animais que têm características negativas, né? Vocês podem perceber aqui a porcentagem de pessoas, né, de entrevistados que acham os insetos nojentos e perigosos, né, nojentos acima de 40%, perigosos acima de 30%, apenas assim, abaixo de 20% acharam que eles são importantes para o meio, para o ser humano, né, e alguns nem souberam responder em relação a essa importância. E então nós temos aqui, né, 30 de 43, vamos dizer assim, 75% dos entrevistados levam os insetos com um aspecto bem negativo. Tá? Segundo Costa, Neto e Pacheco, em 2004, o modo como a maioria das sociedades percebe e se expressa em relação tanto aos próprios insetos quanto a animais que não são insetos e que muitas vezes são identificados como insetos de forma incorreta, evidenciam as atitudes e sentimentos de desprezo, de medo, né, que esses seres humanos geralmente demonstram por todos os invertebrados, não somente em relação aos insetos em si. E quando questionados sobre quais seres vivos, usando as imagens, né, as 28 imagens eram insetos, eles confundiram muito, né? Eles citaram aranha, lagartixa, morcego e até mesmo minhoca como insetos, e eles não fazem parte dessa classe insecta, né? Demonstrando aí realmente um déficit de aprendizado em relação às características dos insetos. Bom, apenas 20 diferentes tipos de insetos foram caracterizados. Os mais comuns, né, abelha, cigarra, barata, besouro, tiveram o maior número de citações. Outro questionamento foi, ao entrar em reação, ou ao entrar em contato com o inseto, qual seria a sua reação? Medo, nojo, né? Seria matar, nenhuma, ou não souber informar.
né? Então, nós temos aí um medo, né? E posteriormente matar. Tem o medo, então mato, vamos dizer assim, né? A grande maioria, então, tem essa identificação negativa, e aqui estão alguns dos relatos. Esses bichos só causam prejuízo, à noite parece praga na luz, barata é para dar medo na gente, o corro delas, terreno baldio aqui junta baratas, moscas e mosquito da dengue, que é uma doença, né, que muitas pessoas têm muito medo. A cada besourão que bate na gente machuca, né? São animais que transmitem doenças. Muriçoca que incomoda muito à noite para dormir, é difícil. Então, sempre uma identificação negativa em relação a esses animais. E se depararem com eles, né? Vocês observaram que eles têm um medo e depois o próximo passo realmente seria matar, né? Mas como matar os insetos? O grande, vamos dizer assim, né, a estratégia mais citada foi o veneno, né? Depois o chinelo, né? A mão, seguido de outras formas de matar o inseto. Mas o veneno realmente se manifestou aí com 45%, né? Foi citado com 45%. Bom, quais são as conclusões que nós chegamos em relação a esse estudo? A visão dos moradores dos bairros do município de Tumbiara acerca de insetos está relacionado com a influência do meio, principalmente aspectos socioculturais e econômicos, né? Como nós vimos aí em relação à questão do estudo também. Foi observada a categorização de outros seres vivos como insetos, tá? E estando relacionada a aspectos negativos, que a escolaridade influenciou nos resultados obtidos. Então, assim, observou-se a necessidade de capacitação ou mobilização, uma sensibilização com a comunidade, abordando essa questão, né, sobre os insetos e que nem todos realmente trazem malefícios à população humana, né? E que eles têm o seu papel no meio ambiente, que nós temos relações positivas, harmônicas, né, com esses animais, e desmistificar aí essa percepção negativa que as pessoas têm desse grupo de seres vivos, né? Aqui estão algumas referências utilizadas no trabalho e agradecemos. Obrigada, e aqui o e-mail para contato, caso tenham dúvidas em relação à nossa pesquisa.